Cantares, capítulo 8, verso 13 ao versículo de número 14. Cantares, capítulo 8, versículo 13 e 14, os últimos versos desse livro. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Eu quero pedir para que o nosso irmão Marcelo esteja orando ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma noite, esse momento agradável. Somos gratos por Senhor. Obrigado porque temos agora ouvir a tua voz, poder através da tua palavra. Pedimos ao Senhor que estamos nos nossos ouvidos, possamos estar atento àquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, principalmente concernente à vida na família. Pedimos ao Senhor também as tuas bênçãos para o pastor de fé, será a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a amizade verdadeira é algo muito precioso e raro nos dias de hoje. A amizade verdadeira é algo muito raro e precioso nos dias de hoje. Na verdade, o conceito de amizade tem sido muito superficial nesses dias com a popularização da internet. Hoje, para a maioria das pessoas, a amizade se resume a um contato no Facebook ou em algum, quem sabe, alguém que você cumprimenta na rua rapidamente, quando muito isso acontece. A amizade hoje tem sido uma coisa muito rara e ela, quando é verdadeira, tem sido objeto de bastante valor na vida de muitas pessoas. Mas, irmãos, isso tudo é uma grande ironia. Se vocês perceberem bem, nós percebemos que em meio a tantas redes sociais como Facebook, como YouTube, WhatsApp, Instagram e tantas outras coisas, nós encontramos, em vez de mais companhia, nós temos encontrado uma geração solitária. E eu quero dizer, irmãos, que quando se trata do relacionamento conjugal, isso é uma coisa muito trágica e terrível. É perfeitamente possível você dormir com alguém, amanhecer com esse alguém, ter uma conta conjunta no banco. É possível você dividir o mesmo sobrenome com essa pessoa e mesmo assim você ser um desconhecido para essa pessoa, principalmente nos dias de hoje. É provável que vocês tenham estas coisas e vocês encontrem estas coisas em pessoas que não são companheiros de verdade, e isso se constitui numa grande tragédia. Então é importante nós nessa noite nos determos em como nós podemos, à luz da palavra de Deus, evitarmos essa coisa, porque isso não é o projeto de Deus para a nossa vida. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que nenhum relacionamento se fortalece, se solidifica, se aprofunda e cresce automaticamente. É necessário que a gente tenha esforço, dedique tempo, a fim de que nós possamos então
ver o nosso relacionamento ser edificado e também ser fortalecido. Eu gostaria de nessa noite tratar com os irmãos sobre um tema: cultive o companheirismo no seu casamento. Cultive o companheirismo no seu casamento. E nós vamos ver isso de três formas. A primeira delas está no versículo de número 13. A primeira delas é conversando juntos. Como é que você cultiva o companheirismo no seu casamento? O versículo 13 vai mostrar que é conversando juntos, dialogando. Leia comigo o versículo de número 13, que é pronunciado, portanto, pelo pastor, pelo noivo desse texto. Leia comigo o versículo de número 13. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvir. O poema que nós estamos tratando em específico, ele mostra dois amantes, duas pessoas que se amam, que estão distantes geograficamente um do outro, certo? E o texto nos mostra que eles aqui estão ansiosos por proximidade, eles estão ansiando por intimidade, eles desejam profundamente ter comunhão um com o outro. E aí você vai ver durante o livro, esses dois amantes, eles são identificados como um pastor de ovelhas e uma sulamita, ou seja, alguém que é advindo de uma cidade chamada Sulam. Esses são os dois personagens principais do livro: o pastor de ovelhas e a sulamita. E aí eles desejam essa intimidade, essa comunhão. E nesse versículo especificamente, o pastor, ele expressa todo o seu prazer, toda a maneira como ele aprecia a voz da sua amada, como ele aprecia a voz da sulamita. E aí você pensa assim, talvez você deduza assim: pastor, esse livro aqui é um cântico, era para ele ser cantado. Portanto, na verdade, o que o pastor de ovelhas está dizendo é que ele aprecia a voz da sulamita exclusivamente quando ela canta. Exclusivamente quando ela canta no pé do ouvido dele, certo? Mas eu quero dizer para você que não. Isso seria limitar demais a profundidade do amor e o prazer daquilo que a gente vê no livro. O que o livro nos mostra é que cada palavra cantada ou pronunciada pela sulamita era objeto do deleite do pastor. O pastor amava. Então, quando ele fala essas palavras no versículo de número 13, era como se ele estivesse dizendo assim: ó, minha amada, eu estou encantado com a tua voz. Quão maravilhosa é a tua voz! Tudo que você diz, minha amada, é admirável. Tudo que você diz é fascinante. Tudo que você fala é excelente. Minha amada, como os seus companheiros, como os seus amigos são privilegiados em poder escutar a sua voz. Deixe-me ouvi-la também. É isso que o pastor de ovelhas fala aqui em Cantares. E aí eu quero começar a aplicar na nossa vida nessa noite, dizendo que é significativo o fato de que quem está falando está aqui, quem é? É um homem. É um homem. E eu falo isso porque nós homens, a maioria de nós não tem muita habilidade para ouvir, até mesmo as esposas que nós amamos. Mas esse texto aqui, ele nos desafia. Ele nos desafia na maneira até como que nos interroga também. De que maneira? Quando ele pergunta para você: você tem prazer e deleite em escutar a voz da sua esposa? Será se a voz da minha esposa é agradável aos meus ouvidos? Será que quando ela fala, isso soa
falando se a voz da sua esposa lhe aborrece. Eu não estou falando isso. Eu creio que não. Eu estou dizendo de fato e me referindo ao prazer e à prontidão em escutar a voz da esposa. Eu vou dar um exemplo para tentar ilustrar melhor. Vamos dizer que você está aqui no seminário e aí, esposas, vamos dizer a verdade, né? Os esposos passam a manhã estudando, aí à tarde vão para a biblioteca, né? Às vezes à noite também. Os professores aqui puxam muito os alunos, né? Aí o que é que acontece? Maridos? Quando vocês chegam à noite em casa, aí a sua esposa chega para você e diz assim: querido, eu me sinto assim e assado. Qual é a sua postura? Qual é a sua postura depois de estudar tanto grego e depois de estudar tanto hebraico? Qual é a sua postura? Alguns maridos, preste atenção, alguns maridos, diante do cansaço físico e mental, correm o perigo de simplesmente não dar importância àquilo que a esposa vai dizer e vão fazer o quê? Vão dormir, vão capotar na cama. Mas talvez esse não seja o seu caso, eu espero que não seja. Contudo, pode ser outro caso. Pode ser que a sua esposa chegue para você e diz assim: querido, eu faço assim, assado. E aí você chega simplesmente de forma bem objetiva, de forma muito direta e diz assim: olha, querida, faça assim, faça assado e está resolvido o problema. Sem conversa mais. Se você age assim, se você simplesmente age assim como um gênio da lâmpada, você provavelmente vai escutar mais cedo ou mais tarde a sua esposa dizendo assim: eu não pedi para que você dissesse o que eu deveria fazer. Eu só queria mesmo que você soubesse como eu sinto, o que se passa dentro de mim. Maridos, entendam que muitas vezes a sua esposa quer apenas que você escute ela e que reconheça os seus sentimentos. Às vezes é só isso. É só sentar e escutar. Se você for um bom ouvinte, você pode passar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora escutando a sua esposa sobre as preocupações dela, as ansiedades dela, e ela vai ficar extremamente satisfeita com você, mesmo se você não tiver uma resposta para os problemas dela. Mesmo se você não for o gênio da lâmpada, ela vai ficar muito satisfeita com isso. Sabe por quê? Ela vai ficar realizada em saber que você está do lado dela. E se você fizer isso com certa constância, sabe que maravilhoso vai acontecer? Depois de um tempo, você não vai precisar nem escutar tanto aquilo que ele diz. Você já conhece tão bem a sua esposa, você já conhece tão bem os reflexos dela, a postura dela, o comportamento dela, que você já sabe e você já adivinha o que ela está pensando. Isso é conexão, isso é uma só carne, união de pensamentos. E aí eu gosto muito daquela metáfora que o Joel Bick utilizou naquele livro que o pastor Alex me emprestou. Ele diz assim que se você acaba tendo intimidade profunda com a sua esposa, vocês são como uma espécie de tocador de violão. É um exemplo de quem toca o violão e o violão. Vocês são como uma corda de um violão muito bem afinado. Quando alguém toca uma destas cordas, as outras vibram em harmonia. Então, maridos, façam isso, escutem as suas esposas. Mas eu quero dizer outra coisa, maridos. Eu quero dizer que esse diálogo, ele tem que também focar nas decisões que envolvem a sua família, que envolvem a sua vida.
Quando você deseja compartilhar o seu coração com uma pessoa, um fator essencial é conversar sobre suas principais decisões juntos. E eu digo mais, e até esperar, até que haja um consenso para que essa decisão seja efetivada. Como isso é importante dentro do lar? Eu vou dar outro exemplo. Qualquer decisão relacionada ao tempo do casal, da família, qualquer decisão relacionada a dinheiro que envolva uma mudança na vida familiar, isso só deve ser tomado depois do marido e da mulher conversarem juntos sobre isso e orarem juntos sobre isso e chegarem a um acordo juntos sobre isso. Embora eu tenha consciência que o homem, o marido, ele é o cabeça da família, se ele é um homem piedoso, ele vai liderar a sua família de modo que as suas decisões não vão ao encontro dos anseios da sua esposa. Tinha um antigo puritano que ele dizia o seguinte, abre aspas, embora o homem seja o cabeça, a mulher, ela é o coração, fecha aspas. Escute a sua esposa quando você for tomar uma decisão, marido, e ore quando ela disser alguma coisa, algum conselho, algum parecer, que seja contrário àquilo que você pensava primeiramente. Ela é sua auxiliadora, pense sobre isso. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para cultivar o companheirismo no seu casamento? Segundo o texto que nós estamos lendo, Cantares 8, versículo 13. É conversando juntos. Primeiro fator, conversando juntos. No versículo de número 14, nós temos a segunda coisa que pode trazer cultivo no companheirismo no casamento. O versículo 14 diz que é passando o tempo juntos. Se o versículo 13 diz que é conversando juntos, o versículo 14 diz que é passando o tempo juntos. Leia o versículo de número 14 comigo. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. O amor, irmãos, não é uma coisa que pode ser aquecida no micro-ondas, que você aperta lá e em 30 segundos o negócio está uma maravilha. Muitas coisas são instantâneas, mas o amor não é instantâneo. O amor, ele envolve tempo. E não há nada que substitua o tempo na vida do casal. O convívio, aquilo que diz respeito ao relacionamento próximo do casal. E nesse texto que nós acabamos de ler, fala muito bem isso. Perceba como é que o versículo inicia, a Sulamita falando. Veja só no versículo 14. O texto começa dizendo assim, ó: vem depressa, amado meu. Para você entender essa frase aqui, você tem que entender o drama representado no livro de Cantares como um todo. E talvez aí seja a maior surpresa que você tem essa noite, talvez. O livro de Cantares, ele retrata uma espécie de triângulo amoroso, certo? Entre Salomão, um pastor de ovelhas e uma sulamita, ou seja, uma mulher que vem de Sulam. Segundo os estudiosos, o que é que acontece? Você vai ler o livro de Cantares, você vai perceber o polígamo Salomão, aquele homem que tinha um tanto de mulheres. Ele vai até Sulam, ele sequestra uma bela jovem de Sulam com o objetivo de agregá-la ao seu harém. E em meio aos assédios de Salomão, a Sulamita, ela preserva e ela guarda a sua paixão, e a sua paixão ardente pelo seu amado.
Para o pastor de ovelhas, aquele homem simplesinho lá do campo, mas que era objeto de amor dela. E é por isso que você vai ler no livro de Cantares, ela sofre tanto pelo amor, durante o livro inteiro. Em alguns momentos, ela persegue o amor, ela foge de onde ela está para ver se encontra com o amado dela. Se fosse Salomão, o amado dela, não teria problema nenhum, ele era o rei de Israel. Mas o que acontece? No texto que nós acabamos de ler, enquanto no versículo anterior o pastor expressou o seu desejo de se relacionar com a sulamita, ele disse que queria ouvir a voz dela. Nesse versículo aqui, a sulamita, ela expressa o seu desejo de estar então com o pastor de ovelhas. E a Almeida Revista e Corrigida, os alunos de exegese de Antigo Testamento 2 estão aqui, vocês viram esse texto comigo? A Almeida Revista e Corrigida, ela retrata, ela traduz melhor o texto quando ela pega essa expressão vem depressa e ela traduz por fuja, no imperativo, fuja. Mas fugir de onde? De onde era que a sulamita dizia para o pastor de ovelhas fugir? Se você for ver em todo o Antigo Testamento, esse verbo fugir, ele era utilizado somente no contexto de fuga de inimigos. E aí o que acontece? Embora isso não seja conclusivo, mas isso demonstra, irmãos, que talvez este seja o presente caso. De qualquer forma, isso não importa tanto, porque a sulamita está pedindo para que o pastor de ovelhas ele fuja, que ele se livre de qualquer coisa que viesse ao encontro de impedir um novo reencontro deles dois. Alguma coisa que pudesse impedir que o pastor de ovelhas pudesse vir rapidamente e encontrar-se com ela. Ela quer que ele se afaste de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer perigo. E assim eles possam ficar juntos. Porque ela ama tanto ele, ela quer tanto ele, que é muito difícil ficar longe da sua companhia. É muito difícil desfrutar. É muito difícil ficar sem desfrutar da sua companhia. E aí, irmãos, o restante do versículo 14, ela mostra isso. Veja só, no versículo 14, ela vai dizer como é que ele deve fugir. Ela diz assim: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. A sulamita aqui, ela compara o seu amado a uma espécie de animal, a dois animais, espécie de viadinhos, dois animaizinhos que são muito rápidos. Ela quer que o seu amado, ele venha ao seu encontro com toda velocidade, a despeito das dificuldades de correr sobre os montes, mas para esses animais não tem muita diferença. Então a comparação aqui também é uma questão de beleza. Você vê os animaizinhos bonitinhos, aí você imagina na sua mente aquelas montanhas e elas cheias de flores aromáticas, eles correndo, parece cena de filme. Como é bonito, os viadinhos pulando, correndo bem rápido nas montanhas, cheias de flor. Essa é uma representação romântica do seu amado. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, principalmente depois de alguns anos de casados, tá? Antes da gente casar, nós dávamos muita ênfase e investíamos muito tempo na companhia um do outro. Nós mal conseguíamos
esperar para estar juntos. Nós mal conseguíamos conseguir um tempo para ficar um com o outro. Os mais jovens aqui, os casais mais jovens, trocavam mensagens pela internet, pelo WhatsApp, SMS, ligava frequentemente, falava tempo no telefone. E hoje? E o que acontece hoje exatamente? O que acontece com muitos casais com o passar do tempo, geralmente, é que os cônjuges começam a dar pouco valor à companhia um do outro. Na maioria das vezes, irmãos, isso não acontece de forma deliberada. Isso muitas vezes acontece de forma discreta. Muitas vezes isso acontece de forma silenciosa, de forma lenta. À medida em que as pressões do trabalho e as responsabilidades para com a criação dos filhos aumentam. E ao invés dessas coisas fazer com que o marido e mulher tenham a sua interdependência crescente, o que é que acontece? Faz é que a sua independência aconteça. E não pode ser assim. Se nós não nos precavermos contra isso, irmãos, nós corremos um sério risco de dormirmos ao lado do nosso cônjuge e acordarmos qualquer dia desse pela manhã e olhar para o nosso cônjuge do lado e perguntar: quem é esta pessoa que está deitada do meu lado? Quem é? Você entende? Você pode até dizer para a pessoa que ainda ama, mas na realidade você não conhece a pessoa, você não sabe o que acontece na vida dela, você não sabe quais as aspirações da vida dela, você não sabe quais são os desejos da vida dela, certo? Por isso, aí eu vou voltar os olhos novamente aqui para os maridos, já vou falar para as esposas. Mas maridos, planejem passar um tempo sozinho com a sua esposa, para você desfrutar do companheirismo dela e para namorar, entendeu? Para namorar, sair só vocês dois, para namorar. De preferência, planeje uma mini lua de mel, quando vocês dois puderem fazer quando vocês poderão fazer qualquer coisa que quiserem, mas planeja isso, coloca isso como objetivo a médio prazo, irmão. Caio, companhia, junta aquele dinheirinho, faz isso. Nesse sentido, você pode deixar de comprar aquela gramática de hebraico, um pouquinho, tá? Só nesse sentido, tá bom? Preste atenção, preste atenção. E para você, esposa, preste atenção. E para você, esposa, o exemplo da Sulamita é valiosíssimo. Vem, amado meu, vem depressa, amado meu. Olha o exemplo, esposa, que exemplo maravilhoso. Permita que seu marido entenda que você aprecia a presença dele dentro de casa, ao seu lado. Faça isso. Você pode usar várias estratégias nesse sentido. E eu quero dar algumas estratégias nesse sentido. Por exemplo, quando ele chega em casa, a primeira coisa que você faz é dizer: ah, meu amor, eu estava ansiosa em você chegar em casa. Aí você diz assim: olha, eu preparei uma xícara de café, ou então um copo de suco especialmente para que quando você chegasse, você bebesse. E aí sabe o que é que você vai dar um beijo bem demorado nele, certo? Um beijo bem demorado. E aí outra coisa muito boa, que um dia desse a minha esposa fez comigo. Um dia desse não, um ano atrás aí. Ela pegou um bilhetinho, ela fez um bilhetinho, uma pequena carta para mim. E aí colocou na minha mochila. Eu não percebi, eu só percebi quando eu abri, que eu estava no meu escritório. E aquilo me impactou tanto que eu coloquei no vidro debaixo da minha escrivania, para que todas as vezes que eu fosse para a minha sala, eu me lembrasse
que ela apreciava a minha presença, que ela me amava. Isso é maravilhoso. Então, faça um bilhetinho, escreva uma carta e guarda, certo? E quando ele sentar para tomar o suco, ou sei lá, o café, você volte os seus olhos para ele e diga que você está orgulhosa e se sente privilegiada em tê-lo como esposo e tê-lo como amante. Não é isso que a Sulamita faz toda hora no livro? O meu amado é assim, o meu amado é o melhor marido do mundo. É isso. O que é que eu estou querendo dizer? Traduzindo e resumindo, irmã Aline. Mime o seu marido. Mime um pouco o seu marido, tá? Demonstre que o Felipe é importante para você. E permita que o Felipe saiba que você gosta de estar junto dele, certo? E que você se prepara. Ao longo do dia para recebê-lo em casa. E aí isso vai ser um companheirismo muito, muito legal. Isso é muito edificante. Então, cultive o companheirismo no seu casamento. Como? Em primeiro lugar, conversando juntos. Em segundo lugar, você deve fazer isso ficando tempo juntos. Em terceiro e último lugar, cultive o companheirismo no seu casamento, ansiando juntos pela redenção definitiva de todas as coisas. Você vai cultivar o companheirismo no seu casamento, ansiando juntos pela redenção definitiva de todas as coisas. Note a conclusão de Cantares. Veja só. A conclusão de Cantares é: vem depressa, fuja. Que fim estranho do livro, não é? Não é estranho? Isso tem sido um enigma muito difícil de resolver pelos estudiosos, pelos exegetas, comentaristas. Porque nós temos dificuldade em entender como é que o casal teve tantos obstáculos, fez tanta luta para ficar juntos, e agora no final do livro, o que é que, em vez deles estarem juntos, o que é que acontece? A amada diz: meu filho, fuja. Eles estão longe um do outro. Então o livro termina de uma maneira assim, um pouco que melancólica. A partida dos amantes. E eu sei bem o que é isso. E aí me permitam compartilhar uma experiência mais uma vez. Quando eu era namorado da minha esposa e noivo dela, eu era seminarista e uma parte licenciado, uma parte do tempo fui licenciado. E quando eu tinha uma oportunidade, eu ia até Fortaleza, ela morava em Fortaleza, e eu ia visitá-la. Pô, irmãos, mas quando passava faltava 1 ou 2 dias para mim ir embora, eu não aproveitava mais quase nada. Porque o meu coração já estava como que em pedaços. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ficar longe da minha amada. Então eu ficava triste. Eu ficava assim, cabisbaixo. E eu até às vezes dizia para ela: hoje é o dia mais legal, hoje é o dia da despedida. E parece, irmã Cici, ser muito estranho o fato do livro acabar exatamente dessa forma. Eu e você, irmã Cici, nós gostaríamos que o livro terminasse, irmã Marcela, de que maneira? Que nem os filmes de Hollywood, demonstrando aquela união, aquela paixão intransponível, aquela intimidade completa, inquebrável do casal apaixonado. A gente gostaria, pastor Rogério, que fosse desse jeito. Talvez, irmã, isso satisfizesse os nossos anseios mais imediatos do nosso coração, mas não retrataria bem a realidade. As coisas não acontecem assim, pastor Alex, o senhor sabe, as coisas não acontecem assim neste mundo. O fato é que desde
quase sempre a nossa vida amorosa é uma vida de encontros e desencontros. E nós temos que entender, irmãos, esse texto e nossa experiência amorosa de forma teológica, de forma bíblica. E você vai voltar a sua atenção agora para o versículo de número 13. Vai voltar lá para o versículo 13. Vamos tentar entender teologicamente essa passagem. Vamos tentar entender teologicamente. Versículo 13. Veja só. Qual é o lugar onde a Sulamita mora? Qual é o lugar que, segundo o pastor de ovelhas, diz que ela mora? Qual é? No jardim. Olha, quando essa palavra, irmã Viviana, aparece na Bíblia, jardim, você tem que ficar de olhos abertos. Essa é uma palavra especialíssima, cheia de nuance teológica. Quando você pensa em jardim, você imediatamente se volta ao jardim do Éden. O Senhor Deus Criador colocou o primeiro casal no jardim. E você vai ver, o jardim do Éden era um cenário de uma beleza esplêndida, incomparável. Era um lugar de paz, era um lugar de bondade. E se você lê, Marcelo, Cantares, com essa ideia em mente, você vai ter a impressão que esse é o contexto em que o amor do pastor de ovelhas e da sulamita acontece. É justamente aonde? É no jardim. O amor dele se expressa de forma mais maravilhosa aonde? É no jardim. E é por isso que o pastor e a sulamita usam tantas vezes no livro imagens assim da natureza, da criação de Deus, que estava lá no jardim do Éden, para descrever um ao outro. Por exemplo, o pastor ele se volta para a sua amada e diz: olha, você é como uma pomba. Ele se volta para a sua esposa e diz: olha, suas faces são como uma romã partida. Ele diz: olha, seus seios são como as crias gêmeas da gazela. Ele ainda fala da sua amada: olha, seus lábios são doces como mel. Isso é tudo linguagem lá do Éden. Isso é tudo coisa lá do Éden. Então, todas as vezes que os personagens faziam essas declarações, eles expressavam um amor conjugal que era um reflexo daquilo que era vivido no jardim do Éden antes do pecado. Mas infelizmente a Bíblia nos conta que o pecado adentrou no mundo, não é? Adentrou no jardim, e a queda trouxe consequências terríveis para a vida conjugal. Você olha lá em Gênesis, no capítulo 3, a transparência da nudez, aquela ingenuidade incrível que havia entre aquele primeiro casal, se transforma em quê? Se transforma em vergonha, se transforma em culpa, e aí eles se cobrem com folhas de figueira. E aí quando Deus confronta o homem, o que é que o homem diz? Olha, foi a minha esposa. A culpa disso tudo foi a minha esposa. E ele sabia muito bem que quem pecasse estava à mercê da morte. Ele estava colocando, quem sabe, a possibilidade da própria esposa dele vir a morrer. E Deus disse então que Deus disse para a mulher que o resultado do pecado era que o desejo dela seria para o seu marido, e ele continuaria a dominar. Isso traria um conflito entre ambos, traria raiva, afastamento. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a beleza da comunhão entre marido e mulher que havia lá no jardim do Éden
foi profundamente afetada por causa do pecado. E desde então a gente vive uma vida amorosa assim. Por melhor que você seja casado, meu amigo, me desculpe, mas por melhor que você seja casado, você passa dificuldades no casamento, vez por outra. E aí você pergunta, pastor, qual é a razão da dificuldade minha no meu casamento? Eu digo, é o pecado original, sobretudo. É isso. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, que Deus dispensou a sua graça, pronunciando lá em Gênesis 3,15 uma grande promessa. E você se lembra muito bem dessa promessa. Deus se volta para a serpente e diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão, ele se arrependeu do seu pecado, e quando ele se arrependeu do seu pecado, ele creu nessa promessa de Deus. Ele teve fé nessa promessa de Deus. E a prova que ele teve fé nestas palavras de Gênesis 3,15 é agora no nome que ele vai dar à sua esposa. Qual era o nome da sua esposa? Ele não chamou Eva de mãe dos mortos, apesar de que agora a morte era uma realidade na vida de todo casal. Não, ele não colocou mãe dos mortos, ele colocou o nome dela de Eva. Alunos de hebraico, Eva, vida. Agora você é mãe da vida, porque ela foi mãe de todo ser vivente. Adão, ele usou a sua autoridade sobre toda a criação para abençoar a sua esposa e não para amaldiçoar ela. Quando Adão chamou Eva de mãe, ele estava renovando o seu compromisso conjugal com ela, e também o compromisso dela ser a mãe de seus filhos. E só Jesus podia fazer aquilo por Adão e Eva. Só Jesus pode fazer isso por mim e pela Juliane. Só Jesus pode fazer isso por você e por seu cônjuge. E o livro de Cantares retrata essa tensão. O livro de Cantares retrata essa tensão que nós vivemos nos dias de hoje. Essas duas realidades de um relacionamento amoroso, de um homem e mulher, mesmo tendo recebido a graça de Deus, ainda a gente sofre angústias neste mundo de pecado, nessa área sentimental e romântica. Nós ansiamos, nós esperamos e ocasionalmente a gente vive um amor que é parecidinho com aquilo que há lá no Éden. Mas a verdade é que nós nunca nesse mundo ficaremos suficientemente satisfeitos com o amor que vivemos aqui. A união completa, ela não é reservada para este mundo, mas apenas para o escatom, apenas para a última coisa, apenas para aquilo que Deus tem reservado lá nos céus para nós. É por isso que o livro de Cantares, ele olha para frente, ele termina não dando um ponto final, ele termina dando uma interrogação, ele termina na expectativa de que o pastor de ovelhas e a sulamita tenham um encontro que seja definitivo e que seja perfeitamente delicioso. Enquanto isso não ocorre, eles têm que sofrer. Eles têm que sofrer com a dor da partida um do outro. E você também. Por mais bem casado que você seja, por mais que você ame seu marido, se Jesus não voltar, mais cedo ou mais tarde ele vai morrer. E você vai sentir a dor disso. Talvez você é jovem e você não pense muito nisso, mas já você vai sentir isso. E os dois livros seguintes do cânon hebraico reconhecem muito bem isso. Alunos de hebraico, quais são os dois livros seguintes ao livro de Cantares? O livro seguinte ao livro de Cantares, lá no cânon hebraico,
É o livro de Eclesiastes. E como é que Eclesiastes começa? Eclesiastes começa onde Cantares termina. Eclesiastes começa dizendo assim: vaidade, vai lá, vaidade de... Tudo é vaidade. A vaidade aqui não é a mulher pintando o rosto, é uma coisa efêmera, é uma coisa passageira. É um comentário daquilo que aconteceu lá em Cantares. Olha, relacionamento amoroso, bonito que for bonito, passageiro, é algo efêmero, é algo que vai, é vaidade. Aí qual é o livro seguinte a Cantares? É o livro de Lamentações de Jeremias, que é uma tristeza, irmãos. O livro de Lamentações de Jeremias, ele começa dizendo lá no capítulo 1, versículo 1, o seguinte: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Aí dá uma extensão do que está vendo lá em Cantares. Mas aí, graças a Deus, termina a parte negativa e aí começa a positiva. Aí o próximo livro da Bíblia hebraica qual é? É o livro de Esther, onde nós encontramos o exemplo de um amor redimido, de um amor que aconteceu no meio de uma redenção. De tal forma que as vicissitudes da vida conjugal, elas devem ser vistas à luz da perspectiva da redenção. Isso só ocorrerá, meus irmãos, quando o reino de Deus for restabelecido completa e definitivamente. E o que você tem que fazer como marido, o que você tem que fazer como esposa, é sim orar para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus venha com poder, para que acabe esse adeus, para que nós possamos ficar juntos e desfrutarmos eternamente da presença do noivo das nossas almas. Um dia ele virá e nós desfrutaremos das bodas do Cordeiro com ele. Que ele nos ajude e nos abençoe com isso. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, permita que venhamos a nos alegrar com o cônjuge da nossa mocidade, e que a despeito deste mundo de queda, nós possamos experimentar um casamento que seja um reflexo do relacionamento de Cristo com sua igreja, e que isso seja a fonte de alegria, e que isso seja a fonte de prazer e de deleite para nós em nossos relacionamentos. Que seja assim na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero passar a palavra à minha esposa, ela vai nos conduzir aqui no momento de dinâmica.